Olá pessoal, tudo bem? Professor Marco Antônio, PUC Minas. Não se esqueçam de seguir o nosso canal Saúde e Segurança, Mitos e Verdades. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre ar-condicionado. Você sabia que o ar-condicionado onde você trabalha ele pode trazer ameaças à sua saúde? Hoje sabe-se que as doenças infecciosas elas se espalham por diferentes rotas. O potencial de transmissão de doenças pelo ar é amplamente reconhecido. A presença e a disseminação de micro-organismos em ambientes condicionados pode favorecer um rápido caminho para o surgimento de várias doenças se as manutenções e limpezas desses equipamentos forem negligenciadas. Quais micro-organismos? Fungos, bactérias, legionela, pneumofila, estafilococcus, vírus. Por quê? Porque elas podem ser inaladas juntamente com partículas suspensas de poeira ou aerossóis originados dos sistemas de ar-condicionado. O grande problema em relação aos padrões de fluxo de ar num espaço fechado e com ar-condicionado é que o risco de propagação de patógenos ele pode ser afetado tanto positiva quanto negativamente. Como eu já disse em outros vídeos, o conceito de aerossol ele é relativo, ele não é absoluto. Dessa forma, quando alguém dá um espirro, tosse, grita, canta ou mesmo conversando dentro de um ambiente fechado, enquanto as partículas menores depositam-se numa trajetória balística, as menores permanecem em suspensão no ar por horas a fio e podem ser transportadas longas distâncias, podendo ser inaladas. Obviamente que é importante entender que o desenvolvimento de um quadro clínico adverso ele depende de várias variáveis, do estado clínico de saúde de cada um de nós, da condição inicial de saúde, do grau de exposição, idade, etc. Por isso é importante saber como anda o seu ambiente de trabalho, ainda mais em tempos de Covid. Em 1998 nós tivemos um marco importante na questão do ar-condicionado. O então ministro das Comunicações, Sérgio Mota, ele morreu e uma das hipóteses é que uma bactéria encontrada em ambientes confinados com ar-condicionado tenha sido a causa. Isso desencadeou mudanças drásticas em nossa legislação. E aí fica a pergunta, como anda a qualidade do ar que respiramos nos ambientes de trabalho e nos locais públicos? Shoppings, supermercados, farmácias, hospitais, escolas. Entendo que é importante o conhecimento pelos ocupantes dos ambientes climatizados das medidas que devem ser tomadas para evitar uma eventual contaminação dos agentes químicos e biológicos. Ocupantes esclarecidos, eles poderão assumir um controle maior sobre a manutenção dos equipamentos e limpeza desses sistemas. Por que existem os ambientes com ar-condicionado? Aqui no Brasil, porque nós moramos num país tropical, abençoado por Deus, com altas temperaturas no verão ou mesmo em outras estações. Então é para ficar livre do calor. O que diz a nossa legislação sobre qualidade do ar em ambientes com ar-condicionado? Em 1998, após a morte do ministro, surgiu a portaria 3523 do Ministério da Saúde. Essa portaria ela determinou que os ambientes climatizados deveriam atender a padrões de qualidade do ar com identificação dos poluentes de natureza física, química e biológica. Em geral, esses agentes eles devem ser avaliados com uma periodicidade semestral. A referida portaria ela também definiu a chamada síndrome dos edifícios doentes. Existem outras legislações que definem o que é um ambiente aceitável quando tem ar-condicionado. É um ambiente livre de contaminantes em concentrações potencialmente perigosas à saúde dos ocupantes, ou que apresente um mínimo de 80% dos ocupantes destes ambientes sem queixa ou sintomatologia de desconforto. A portaria ela determina que todos os sistemas de climatização eles devem estar em condições adequadas de limpeza, manutenção, operação e controle. Também estabelece que os sistemas de climatização com capacidade acima de 60 BTUs por hora deve manter um responsável técnico habilitado. Existem várias tabelas que correlacionam BTU com metro quadrado. Hoje, com a tecnologia do ar-condicionado, pequenos escritórios hoje
é possível que você atinja esses 60 mil BTUs. Né? Desde janeiro de 2018 entrou em vigor a Lei 13.589, que dispõe que todos os edifícios de uso público e coletivo ou de uso restrito, processos produtivos, laboratoriais, hospitalares e outros que possuem ar-condicionado, né, eles devem dispor de um plano de manutenção, operação e controle, o PMOC, né, visando eliminação ou minimização de riscos potenciais à saúde dos ocupantes. A partir de agora, todos precisam ter PMOC, mas apenas acima de 60 mil BTUs precisa ter responsável técnico habilitado. É importante implementar e manter disponível no imóvel esse PMOC, né, adotado para o sistema de climatização, divulgar os procedimentos e resultados das atividades de manutenção, operação e controle aos ocupantes, tem que divulgar para os ocupantes. É importante entender que em muitos casos não é o ar-condicionado, mas a falta de limpeza e manutenção é que causa o risco à saúde das pessoas, que causa o adoecimento das pessoas. Né? Afinal, o seu empregador divulgou para você essa informação? Também está em vigor a resolução RE 09 de 2003 da Anvisa, que estabelece diversos parâmetros de qualidade do ar que podem influenciar na transmissibilidade de agentes infecciosos. As análises quantitativas e qualitativas do ar de interiores, eles constituem um instrumento essencial para o controle microbiológico de ambientes internos. Apenas para exemplificar, nós temos um valor máximo para contaminação microbiológica, unidade de formação de colônia por metro quadrado, 750. Nós temos valores para dióxido de carbono, 1000 ppm, que é um indicador para renovação do ar externo, e também para conforto e bem-estar. Nós temos os aerodispersóides totais, um limite de 80 miligramas por metro cúbico, que é um indicador do grau de pureza do ar e limpeza do ambiente climatizado, parâmetros de temperatura, de umidade. Né? Por exemplo, no inverno, a temperatura ideal no ambiente condicionado é de 20 a 22 graus. Né? No verão é outra temperatura, mas aí tem a questão do choque térmico, tem a questão da umidade relativa, da baixa umidade muito alta. A umidade recomendável é de 40 a 65. Acima de 65 você já pode contribuir para um aumento de alergia, asma, doenças respiratórias do trato superior. A mesma coisa, umidade muito baixa, abaixo de 20%, coopera para ressecamento de mucosa, desidratação de células. Nós temos parâmetro para taxa de renovação mínima de ar, 27 metros cúbicos por hora por pessoa, mas se tiver muitas pessoas nesse ambiente, for alta rotatividade, cai para 17 metros cúbicos por hora por pessoa. Né? Temos a questão dos filtros, os tipos de filtro que precisam ser usados. A resolução ela traz, por exemplo, periodicidade mínima para procedimentos de limpeza e manutenção. Por exemplo, filtro é limpeza mensal, ou quando descartável, ou até a sua obliteração, no máximo 3 meses. A legislação no Brasil é relativamente boa, porém a fiscalização em alguns locais ela é falha. É importante lembrar que a portaria 3523 de 98, ela deixa claro que o descumprimento é uma infração sanitária. E aí você deve estar se perguntando, mas no meu trabalho só tem o split, aquele lá na parede. Aí? Não, mas split não tem renovação de ar, tem que estar atento. E no transporte público, o frescão, aqui em Belo Horizonte a gente chama de MOVE. Né? E no metrô, que em tese não estão abrangidos por esta legislação que eu acabei de citar. Como será que ocorrem as manutenções desses sistemas? Por fim, eu gostaria de deixar algumas recomendações em todos os locais com ar-condicionado. O primeiro deles é esse que está sendo falado atualmente, etiqueta respiratória, né? Vai tossir, faz esse movimento. Permitir e incentivar trabalhadores a ficar em casa quando estão doentes pode ser muito mais eficaz que qualquer intervenção no sistema de ar-condicionado. Medidas administrativas, como identificação imediata de gente que está doente, tossindo lá, algum mecanismo administrativo. E agora, em tempos de Covid, se o ar ficar desligado muito tempo,
ficou muito tempo parado, vai voltar a funcionar. Não pode esquecer de trocar os filtros, fazer uma limpeza geral, dar uma manutenção, não é mesmo? Muito obrigado, até o próximo vídeo.